O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Evangelho termina assim, quem tem ouvidos, ouça, significa que não era para a gente falar mais nada, né? Só deixar a gente fazer a reflexão pessoal daquilo que foi já explicado pelo próprio Jesus. Porque, na verdade, aqui o Evangelho já é uma explicação da parábola. Então, Jesus fez a interpretação, toda a reflexão para orientar os seus discípulos. Mas nós estamos iniciando o mês de agosto. Hoje é 1º de agosto, não é isso? 1º de agosto é dia de Santo Afonso. Santo Afonso Maria de Ligório é o fundador da congregação dos Redentoristas, os padres dos santuários, dos grandes santuários que nós conhecemos, Bom Jesus da Lapa, Aparecida, né? Santuário Nacional. Então nós temos aí os Redentoristas no Brasil. Lá em Belo Horizonte tem o Santuário de São José, também conduzido por eles. E o de Trindade também, né? Lá de Trindade, em Goiás, também redentoristas. Então nós rezamos, somos chamados a rezar por eles. E o mês de agosto é também chamado de quê? Mês vocacional. Então somos convidados a rezar por todas as vocações. E o tema aqui é vocação. Achei muito apropriado. Festa do Sagrado Coração de Jesus, aqui na nossa diocese, ela tem vários períodos. Tem lugar que celebra no mês de junho, né? Parece que tem na liturgia nos apresenta o dia do Sagrado Coração de Jesus ali, logo, e também Coração de Maria, ali no mês de junho, ali, 16, 17? 16 de junho. Mas não é a data. Este ano, Caia, é porque é sexta-feira. É uma sexta, então muda. É uma sexta-feira que é colocado a festa do Sagrado Coração de Jesus. Ela é contada a partir lá de Corpus Christi, Santíssima Trindade, aquelas solenidades que a gente tem, da Páscoa, né? Vem da Páscoa, aí chega, ela dá sempre aqui no mês de junho, no final de junho. E às vezes muda, este ano seria 16. E no sábado, o Imaculado Coração de Maria. Então, se for 16, o Sagrado Coração, no sábado já seria o de Nossa Senhora, né? O Sagrado, o Imaculado. O Sagrado é o de Jesus e Maria Imaculado Coração. Mas eu conheço várias tradições. Lá em Tecnovo, onde eu trabalhei recentemente, lá celebra no mês de setembro a festa do apostolado, do Sagrado Coração de Jesus. É sempre em setembro lá.
Aqui, não sei se foi sempre em agosto mesmo, muda também um pouco às vezes, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Porque eu achei muito interessante ser agora começando o mês, porque os temas agora são temas vocacionados, são vocações. O tema geral da igreja no Brasil neste ano, que é o terceiro ano vocacional do Brasil, é vocação, graça e missão, que é o tema geral aqui, né? Parece que é o mesmo tema geral que vocês escolheram aqui, é o tema do ano vocacional. Vocação, graça e missão, exatamente este. E falar de vocação, o que vem à nossa cabeça? Padre Freira. Ainda bem que tem um ano inteiro que a gente está falando de vocação. Nessas festas todas aí, a gente está falando de vocação. Desde a festa de Santo Antônio, vocês tiveram um trezenário para falar de vocação, não foi? Eu lembro que eu vim um dia, eu falei de vocação lá também. E aí eu acredito que já deve ter entrado outras vocações também na cabeça do povo, não tem? E não ficou só no padre, na freira. Porque se a igreja fosse constituída só de padre e de freira, nem tinha igreja, né? Acho que nem teria igreja. Porque teria que ajuntar e morar tudo numa paróquia só. Para formar um grupo, né? Para dar formar uma igreja. Talvez seria na sede da diocese. Cara, os padres, as freiras, tudo lá. Talvez daria ali uma paróquia de Senhora Santana. Mas a vocação é de todos nós, dos leigos também. Principalmente, eu acho, principalmente a vocação da família, porque depois as outras vocações nascem da família, não é? Se não tiver a vocação da família como fonte de bênçãos, de graças ali, que vocação diz aqui, né? Graça e missão. Então não nasceria outras vocações. Que primeiro se preocupa com os sacramentos iniciais da nossa fé, que nós chamamos de sacramentos da iniciação cristã, batismo, a porta de entrada, depois Eucaristia, Crisma, são 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. E a família deve se preocupar com estes sinais do amor de Deus. Sacramento quer dizer sinal do amor de Deus, sinais do amor de Deus em nossa vida. São 7 os sinais sacramentais. 7 significa totalidade ou plenitude na Bíblia. Uma pessoa não pode receber os 7 sacramentos, mas a igreja tem os 7 sacramentos, um a serviço do outro. A gente está a serviço do outro. Então, tem que ter. Não é todo mundo que recebe matrimônio, mas a gente vem de uma família. Então, tem a importância do matrimônio, dos nossos pais que receberam o matrimônio. Não são todos que recebem a ordem, né? Mas muita gente depende da ordem. É o sacramento da ordem que depois também gera outros sacramentos. Então, um está a serviço do outro. E, por sinal, os sacramentos do matrimônio e da ordem são sacramentos do serviço, chamados sacramentos do serviço. 3 da iniciação cristã, já falei: batismo, Eucaristia e Crisma, ou Crisma e Eucaristia, a ordem não importa, a Eucaristia está sempre acima, mas geralmente a gente recebe a Eucaristia ainda antes da Crisma, porque se pode receber ainda criança em idade de catequese, já a Crisma a partir dos 15 anos de idade. E dois sacramentos do serviço, matrimônio e a ordem, mesmo nível de serviço, e 2 de cura, que são, né, confissão e unção dos enfermos. Então aí são sinais, 7 sinais que acompanham todas as situações fundamentais da nossa vida cristã. Desde o nascimento, que é o batismo, passando pelo alimento, que é a Eucaristia. Ninguém vive sem se alimentar, então nós temos um sacramento que se repete sempre, a Eucaristia. Crisma é o fortalecimento, são os dons do Espírito Santo que nos fortalecem. Também os 7 dons significa a plenitude dos dons do Espírito. Depois do serviço, que a gente já falou aqui, de onde vêm as vocações, está aí o sacramento da família, que é o matrimônio, e o sacramento da ordem, que é o padre. O padre também nasce de uma família, não é? Então é preciso. Eu falo que se não fosse minha família que participasse de uma igreja, de uma comunidade, que rezasse, que começou pelo menos na devoção popular, das orações da ladainha,
A minha avó que rezava o ofício de Nossa Senhora todo sábado, já levava ali os netos, desde criança que eu comecei assim. Cantava a ladainha ainda em latim. Ela não entendia nada, mas a gente achava muito bonito. E sabia que era coisa de Deus, né? Então isso que era importante, a gente sabia que era de Deus. E assim a gente foi crescendo na fé e me tornei padre. Eu não tive contato com padre nenhum, até que entrei para o seminário. Porque tem gente que fala que para ter a vocação de padre precisa estar convivendo com padre, as coroinhas. Se fosse assim, as coroinhas tudo virava padre, né? As meninas freiras. Eu não vejo uma coroinha que estudava ser freira. Quem sabe, né? Deveria despertar as vocações para a vida religiosa também. Mas vocação é vocação, é chamar de Deus. Significa chamar de Deus a resposta humana. Então a palavra vocação vem do verbo latim vocare. Vocare é um verbo diferente do verbo do português que é chamar. Por quê? Porque no vocare significa chamamento. Chamamento é o chamado e a resposta ao mesmo tempo. Você acha que pode existir uma vocação só com chamado, sem resposta? Deus chama, não é? Quem chama é Deus. Deus chama. Se Deus te chama e você não responde, vai acontecer alguma coisa? Alguém chega na casa, você está com a porta fechada, e aí a pessoa bate na porta, bate na porta, chama do lado de fora, e de lá de dentro a gente finge que não está escutando nada. Agora tem tempo para chamar ninguém, para atender, não. E finge que não tem ninguém na casa. Não vai abrir a porta. A visita vai quebrar a porta e entrar? Assim é Deus. Deus continua batendo as portas. A gente não vê surgindo muitas vocações, não. Até a vocação matrimonial parece que tem diminuído, né? O que eu vejo, eu não sei se aqui em Guanambi, que tem muito tempo que eu saí daqui, talvez já mudou um pouco. Mas lá em Candiba, onde eu estou agora, o que eu vejo de casais que procuram o padre, querem batizar os filhos, que não são casados na igreja, tem hora que eu fico pensando assim, parece que a maioria dos casados, ou só casou no civil, ou não casou de jeito nenhum, mas já tem filhos, já casado, está vivendo junto, já fizeram a opção pelo casamento, mas não pelo matrimônio, que é o sacramento. Aí o sacramento, a vocação, não aconteceu. Casamento civil só não é vocação não, viu, gente? Vocação, nós estamos falando de sentido religioso. Civil é a lei dos homens, para a sociedade. E a hora que quiser divorciar, também divorcia. Vai lá, arruma um advogado. E por falar de advogado, Santo Afonso, que a gente está celebrando hoje, era advogado. Ele foi o primeiro advogado, ele deixou a toga para poder entrar numa congregação. Ele foi o fundador da congregação. Criou um grupo, percebeu que só a lei dos homens não era vantagem, não dava certo não. E ele não deixou a lei dos homens, claro. Ele nunca deixou de ser advogado, porque teve a formação dele. Mas ele passou a ser um discípulo do Senhor. Fundou a congregação e passou a obedecer a lei de Deus, acima de tudo. E é isso que falta. Quando se fala de lei de Deus, falar de vocação é falar da lei de Deus também. Quando se fala de lei de Deus, parece que a dificuldade é grande para os nossos fiéis. Por isso que ninguém quer nem ouvir falar de vocação. Vocação? Pai, eu quero participar da igreja, mas sem compromisso. Quando a gente fala de compromisso, as pessoas dizem, mas eu não tenho condição de assumir um compromisso. Quem não tem condição de assumir um compromisso, será que pode casar? O que vocês acham? Aí fica namoro sem compromisso, casamento sem compromisso. Já imaginou se o padre também resolver falar, eu não quero ser padre, mas sem compromisso? As freiras, as pastorais, cada um lá, eu sou coordenador, mas não quero responsabilidade. Não funciona nada, aí vai cair tudo por terra. Então, quando a gente falar de vocação, a primeira coisa é isso, é pensar no compromisso e na responsabilidade. Só que eu relembrei aqui, antes de falar de vocação, eu falei dos sacramentos. A nossa responsabilidade começa onde? Certa vez, antes de vocês responderem, deixa eu responder só no coração, só para Deus aí por enquanto. Certa vez numa paróquia,
eu estava trabalhando, a gente começou na diocese criar o ministério de leitor, ministro da palavra e tal. Aí eu comecei a fazer o convite, pedi os coordenadores das comunidades para convidar todas as comunidades, pessoas para fazer o curso para o ministério. Aí um dos coordenadores chegou para mim e disse assim: eu já convidei todo mundo lá, o pessoal está falando, dizendo que é responsabilidade muito grande, ninguém quer assumir não. Eu perguntei: eles são batizados? São. Então fale para eles que a responsabilidade é muito grande. Eles assumiram quando pediram o batismo. Entenderam agora qual é o sacramento que nos dá a responsabilidade grande? Não é nem a ordem, não é nem o matrimônio, é o batismo. Quando a pessoa é chamada depois a assumir a vocação matrimonial, casar na igreja, é porque foi batizado na igreja. Quem não quer assumir nenhum outro sacramento depois da igreja, não batize. Porque o batismo é a porta de entrada, é o nascimento para a igreja, para a caminhada do povo de Deus, para se tornar discípulo. Discípulo ou discípula, que quer dizer seguidor do mestre. Então, quem não quer seguir o mestre, ou seja, dentro aí da lei de Cristo, da lei da igreja, é só não batizar. Não é obrigado a batizar. Eu falo isso. Os batizados que eu faço, quando tem uns pais lá, criança nasce, tem hora que antes de nascer, já tem padrinho e madrinha. Não é? Antes de nascer. Aí quando a gente vai marcar o batizado, aí tá, padre, mas o padrinho e a madrinha não são casados na igreja, não sei o que e tal. Eu falei: mas padrinho e madrinha como? Você nem batizou ainda. Padrinho e madrinha depois que batizar. Mas já tem, mas antes de nascer a gente já tinha dado. E agora como é que faz? Falei: agora a criança não tem jeito, não vai nascer de novo, né? Para você tirar o padrinho e a madrinha que você pediu antes da hora. E aí, ou mudar padrinho e madrinha, ou os padrinhos mudar. Só tem duas possibilidades. Mudar como? Casar, no mínimo casar na igreja, para ser padrinho e madrinha. Aí a confusão é grande. E a culpa vai ser de quem? Dos padres. Sobra para o padre depois de novo. A igreja, que é muito burocrática. A igreja é muito radical. E aí a pessoa diz assim: é por isso que está todo mundo mudando de religião, porque não quer batizar. Eu falei assim: não, você pode mudar para qualquer religião que você quiser, mas eu acho que não tem nenhuma outra que vai batizar a sua criancinha. É só a igreja católica que batiza a criança, que eu saiba, né? As outras precisam crescer primeiro e tal, e não está errado não, está certo. Mas a gente faz, ao batizar a criança também não está errado, está certo também, para não excluir, para acreditar e confiar na responsabilidade uma das primeiras vocações, que é a vocação da família. A igreja confia. Antes da gente confiar em Deus, é Deus quem confia na gente. Vocação é isso. Deus confia. Por isso que Ele vem ao nosso encontro, nos chama, dá responsabilidade, dá compromisso, acredita nos pais, nos casais, nos grupos da igreja, pastorais, todos nós. Depois o padre, né, e outras vocações da vida religiosa. Então Deus confia na gente, nos dá um compromisso, mas nos deixa livre para a gente aceitar ou não. Então vocação só acontece com a resposta do ser humano. Tem um chamado de Deus e tem a resposta. É serviço, né, aqui no nosso tema de hoje, mas em tema geral, estou falando de modo geral, porque é o primeiro dia, a abertura. E aí na igreja a gente poderíamos resumir em 3 tipos de vocações, chamadas vocações específicas. A vocação laical, dos leigos, que inclui aí a vida matrimonial, diversos serviços nas pastorais. A vocação religiosa consagrada, que não é só freira. A vocação religiosa tem freira, tem padre, tem freio, tem irmão. Né? Então, essas congregações. Hoje nós temos aqui o padre Afonso, Santo Afonso, foi padre, ele não era nem freio, mas ele fundou uma congregação religiosa, que tem irmãos e tem padres. Aqui agora em Guanambi tem uma congregação religiosa, né? Como é que se chama? Religiosa de masculina, né? Porque religiosa feminina já tinha e continua tendo. Então tem religiosa feminina das irmãs, as irmãs que estão aqui agora, antigamente eram pequenas filhas de São José, agora é outra.
Servas de Maria Reparadora, parece. Reparadora de Maria? Pronto. Vai ter uma marista também, né? E os maristas... Tem uma irmã marista. Tem irmã também? Marista aqui? Eu conheci esse não. Ah, não sabia. Ela está passeando, não? Porque não tem a comunidade que eu saiba na nossa diocese. Está em missão. E na congregação dos maristas religiosos, homens, vocês sabem que tem os padres e tem também o irmão, não tem? Eles podem ter vários irmãos trabalhando, morando com eles. Interessante que eles moram em comunidade. Então, aqui para falar da vocação específica, tem leigos casados, a gente chama de ordem terceira. Os franciscanos têm muito, né? A ordem terceira, que é de leigos, de casados, ou solteiros também, né? Porque tem leigo que escolhe a vocação consagrada e não precisa ser casado, mas continua sendo leigo, também não passa a ser padre, né? Assim, é a vocação, é livre de escolha. E tem uma diversidade, só para falar daquilo que a gente conhece aqui mais próximo, mas tem uma diversidade de vocações e cada vocação religiosa tem um carisma. Os maristas, o carisma é mais voltado para Maria, né? O nome já diz. Temos os redentoristas, que a gente está rezando aqui hoje, que eles são voltados mais para trabalhar em santuários, missão, educação. Os jesuítas trabalham muito com a educação, que é a congregação do Papa Francisco. Então, tem uma diversidade. Outros trabalham em pastorais, voltado para pastorais. Marista assume pastoral, bastante pastoral, paróquias. Mas não é cada congregação tem um carisma e deve ser trabalhado em cima disso. Por isso eles têm os votos, 3 votos. De obediência. Qual é a outra? Não. Obediência, os votos, ordem não é voto não, ordem é sacramento. Obediência, castidade e pobreza. 3 votos, todos eles fazem, tanto faz, pode ser padre ou ser irmão, ou freio, frade, e não ter o sacramento da ordem, vão fazer os votos. As freiras também, as irmãs fazem a mesma coisa, esses votos. O padre diocesano, no meu caso, o padre diocesano chamado padre secular, a gente não faz esses votos, mas a gente faz compromisso também com o bispo, de obediência a nossa servir a diocese, ao bispo, aos sucessores do bispo que ordena, compromisso de celibato, né? Também a gente faz a castidade, então está tudo dentro também do mesmo jeito, né? E a pobreza é a doação da vida, mas não tem esses votos, não. Não faz os votos como os religiosos. E tem religioso que pode, além de estar na congregação, eles se ordenando padres, deve também obediência ao bispo da diocese onde eles estiverem inseridos. A vida religiosa consagrada segue mais ou menos a mesma coisa. E depois nós temos bispo, não é um outro sacramento, né? O mesmo sacramento da ordem, é grau diferente, diaconato, presbiterato e episcopado. São 3 graus de um mesmo sacramento. Diácono é o sacramento do serviço, todo padre é diácono, primeiro ordem do diácono. Presbítero, a palavra padre não é sacramento, padre é apelido. Padre é a mesma coisa de pai, é latim, palavra latina que significa pai. Então, é o pai da comunidade, o pai espiritual, né? Quem acompanha os filhos na comunidade, no sentido dessa dimensão espiritual. Por isso, vale para qualquer lugar do mundo essa palavra padre, porque é latim e a Igreja Católica teve a língua latina como língua oficial da Igreja. Tem até hoje, na verdade, né? Não fala, mas os documentos oficiais do Vaticano são escritos todos em latim, depois traduzidos. E a vocação laical você já conhece muito bem, sabe, são diversos serviços. Mas se não tiver a resposta a Deus, não existe a vocação. A vocação existe por conta da resposta. O chamado de Deus e a resposta humana. E assim a gente forma a igreja, comunhão e participação, que diz aqui no tema geral. Igreja, o tema vocação, é graça e missão. Nós recebemos essa graça e somos enviados em missão nesta grande comunhão de irmãos e irmãs.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre